Deixa eu adivinhar, você tem mais do que 25 anos, já tem uma carreira estabelecida, uma rotina, mas daí bate aquela dúvida: será que eu não passei da idade de fazer um intercâmbio? Se eu fosse mais novo, até tudo bem, mas agora, nesse momento, será que vale eu parar tudo e ir para a França? Ou é melhor eu deixar esse sonho de lado e seguir com a minha vida adulta? Então, se você já se perguntou isso, já pega o seu expressinho que o vídeo de hoje ele é para você. E a resposta, ela pode não ser o que você está esperando. Olá, olá, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. O meu nome é Ju, eu morei na França com visto férias e trabalho por um ano entre 2022 e 2023 e hoje eu ajudo outros brasileiros que também querem realizar esse sonho de morar na França com o visto PVT. Quando eu descobri o PVT, eu tinha 23 anos. Quando eu embarquei para a França, eu tinha 24. E eu vivi o meu PVT ali entre os meus 24 e 25 anos. E sim, antes de ir para lá eu já tinha minha vida profissional, já era formada em direito, trabalhava no mercado financeiro e não foi fácil eu tomar essa decisão de largar tudo para ir para a França. E uma coisa que hoje eu escuto muito é justamente isso: Ju, eu já tenho 25, 26, 27, 28, 30 anos, estou no limite para ir para o PVT. Vale a pena? E hoje eu vou responder isso de forma muito honesta, né, com base inclusive na minha experiência pessoal, e vou te dar 4 razões para que você entenda que sim, fazer o PVT depois dos 25 anos pode ser uma das melhores coisas da sua vida. E já começando, pessoal, o argumento ou a razão número 1 é que essa vontade, ela não vai embora. Se você tem essa vontade de fazer um intercâmbio, viver uma experiência diferente, morar fora, eu sinto te informar que ela não vai embora com o tempo. Você pode se distrair com outras coisas, ter outros objetivos na vida, mas muito dificilmente você vai simplesmente esquecer desse objetivo. Pode deixar ficar de lado, ficar adormecido, mas você não esquece dele. Você arruma um emprego, arruma outras responsabilidades, vai crescendo na carreira, sem dúvidas. Mas sempre vai ter aquela sensação de: e se eu tivesse ido, e se eu tivesse experimentado, e se eu tivesse tido essa experiência? Eu sinceramente acho que não tem sensação pior de quando eu estiver lá nos meus 40, 50 anos, com um contexto de vida completamente diferente, ficar me perguntando: cara, e se eu tivesse feito aquilo? Tanta coisa que eu não tive a coragem de fazer, ou porque não quis largar o que eu tinha em determinado momento da minha vida. Acho que cada decisão aqui ela é extremamente pessoal, mas o arrependimento por aquilo que a gente não fez, pela inércia de não se mover, eu acho que ele dói muito mais do que aquele das coisas que a gente fez. Você sempre pode voltar para onde você parou. Essa é uma das maiores preocupações de quem já construiu carreira, ou está construindo, está em ascensão. Mas, Ju, eu vou largar tudo para recomeçar depois? Não necessariamente. O PVT ele é um visto de 12 meses. Não é um abandono de carreira. Ele é muito mais uma pausa estratégica. Se você quiser posteriormente voltar para o Brasil exatamente da onde você parou, você pode. A sua profissão continua existindo, a sua área de atuação, as suas certificações, o seu conhecimento, a sua rede de contatos. A diferença é que você volta com uma nova perspectiva de vida, com um novo idioma, se você se dedicar a aprender o francês, uma experiência internacional no seu currículo, um repertório de vida que nenhum curso ou promoção vai ser capaz de te dar, e uma visão de mundo completamente ampliada. Inclusive, que é o que às vezes torna até difícil voltar para onde você veio. E muita gente volta melhor, mais maduro profissionalmente, porque aprendeu a se virar num país completamente desconhecido, porque aperfeiçoou uma língua, criou um currículo realmente diferenciado. Quantas pessoas você conhece que hoje falam 2, 3, 4 línguas, né? Então, inglês, francês, espanhol. Eu consegui aperfeiçoar muito das línguas que eu já falava e até aprender durante o meu PVT. E o que vai mudar não é porque você ficou tanto tempo na França, mas é quem você se tornou a partir dessa experiência. Se você se desenvolve tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Número 3, pessoal, esse visto ele tem uma data de validade. Ou seja, essa dúvida ela pode existir para você até os seus 30 anos. Depois, você nem mais vai ter o prazer, né, de ter essa dúvida, porque o visto ele tem um limitador de idade que são os 30 anos. Ou seja, se você demorar muito para tomar essa decisão, pode ser que acabe ficando em cima da hora para fazer o visto. Se lá nos 29, 30 aí que você começar a pensar, putz, na verdade eu queria mesmo, na verdade esse sonho não foi embora, você vai ter que dar uma acelerada nesse seu processo do PVT. Então aproveitar que você ainda tem essa margem, te dá muito mais tranquilidade para se preparar para o visto aos poucos. O PVT ele é dedicado a brasileiros de 18 a 30 anos, até a véspera dos 31. E depois disso não tem mais. Existem sim outros tipos de visto, mas não o PVT, que é um dos mais fáceis de se obter. Você não vai poder fazer o PVT na França aos 32, aos 35, aos 40 anos. Essa chance ela realmente vai embora com o tempo. Ou seja, não há uma segunda chance uma vez que você atingiu o limitador de idade. Então é muito colocar na balança o que talvez vai doer mais para você. Se é ir para a França, ter uma experiência, de certa forma, abrir mão por um período de tempo aquilo que você já construiu aqui no Brasil, ou chegar lá aos seus 31 anos pensando, cara, eu não fui. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse aproveitado essa experiência?
Então vai de você entender o que vai, né, te incomodar mais, o que vai doer mais, o que vai causar, de certa forma, um maior arrependimento comparado ao grau de satisfação e de experiência, de repertório que vai te trazer. De fato, fazer um intercâmbio não é para todo mundo. Tem gente que é extremamente carreirista e que não quer abrir mão disso. Talvez seja o seu caso. Mas se você sim gosta da sua carreira, mas também quer ter a oportunidade de viver algo diferente, de ter uma experiência, talvez faça sentido para você fazer esta pausa e experimentar e viver. Número 4, pessoal. Ao contrário do que muita gente pensa ou pode afirmar, intercâmbio não é perda de tempo. Muita gente acha que essa pausa na carreira é um grande atraso. Como se você fosse ficar para trás enquanto os outros avançam. E, gente, sinceramente, já faz 4 anos que eu saí, né, dessa minha vida, entre aspas, normal, corporativa. De fato, esse 1 ano de pausa, ele não teria sido extremamente relevante. Que você talvez não avance ou não construa, você depois vai voltar e você vai ter mais muitos anos para aperfeiçoar essa sua carreira. Então, não veja 1 ano como, meu Deus, um período de tempo que vai mudar tudo e vai me impedir de ficar milionária aos 30 anos. Não é tão grave quanto você está pensando. Em 1 ano de PVT, eu prometo que você vai ganhar muito mais do que vai perder. Vai ganhar repertório, ganho de situações que provavelmente seus colegas nunca vivenciaram no Brasil, né? Aqueles que nunca tiveram oportunidade de fazer um intercâmbio. Cria visão de mundo, ganho de maturidade, de resolução de problemas. Você passa a criar um networking internacional e até entender outras formas de trabalho que talvez você nem tenha imaginado anteriormente. Eu nunca conheci alguém que falou, que voltou de um intercâmbio e falou: nossa, foi uma perda de tempo, não valeu a pena. Pode sim ter coisas ruins, mas também vai ter muita coisa boa. Na verdade, o que eu mais ouço são pessoas falando: cara, por que eu não fui antes? Por que eu demorei tanto tempo para tomar essa decisão? Então, se você tem 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos, deixa eu te explicar uma coisa. Você é mais maduro do que alguém ali dos seus 18, 20 e pouquinhos anos. E isso é uma vantagem, não um problema. Você tem mais experiência profissional, mais jogo de cintura, e isso vai te ajudar na sua vida lá na França. Isso vai te ajudar a conseguir empregos também. Número 3, você tem mais clareza do que você quer extrair dessa experiência. Não é só uma fase de, teste, qualquer coisa vale. Não, você vai se preparar mais, você vai procurar bons empregos, você vai fazer com que o seu intercâmbio seja organizado e que ele acrescente nessa sua vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. E normalmente, né, provavelmente, você já tem uma reserva financeira maior do que aquelas pessoas que vão muito mais jovens, que têm que fazer muito mais esforço para construir dinheiro. Muitas vezes vai colocar, né, muito da sua reserva nisso. E a gente, quando já trabalhou um pouco, já construiu um patrimônio também, isso nos dá mais segurança, a gente pode ir com mais tranquilidade para essa experiência. Então, ir mais velho não significa que é algo ruim ou pior. Tem muita coisa boa que a gente extrai justamente por ir já com um pouco mais de maturidade, como foi o meu caso. Então, se você quer entender melhor sobre o visto férias e trabalho, você está vendo esse vídeo aqui ainda em julho de 2026, eu te convido a participar do nosso workshop que vai acontecer no dia 23 de julho, das 18 às 20 horas. Ou até acabarem as dúvidas de vocês. O link para inscrição está aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo esse vídeo depois dessa data, eu te convido a também na descrição do vídeo entender melhor como é que funciona a mentoria do PVT Descomplicado. A gente tem mais de 40 aulas gravadas falando sobre burocracia, vida na França, como conseguir emprego, opções de pós-PVT, além de um grupo de suporte onde eu e a Si tiramos as dúvidas de todos os mentorados, de todo mundo que está se preparando para ir lá para a França. Tem call 1-on-1 de planejamento e até revisão do seu dossiê. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua idade hoje, o que está te impedindo de ir para a França. Eu prometo responder todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.